Que a bênção, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. Podemos chamar tempo de despertamento, tempo de avivamento. Aqui nesse canal estamos alcançando vidas que desejam ser instrumentos de Deus para este momento que nós estamos vivendo. Hoje eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: o crente verdadeiro, ele busca, ele anseia ser cheio do Espírito Santo, respondendo e obedecendo uma ordem divina. Se você ainda não é um assinante do nosso canal, um inscrito em nosso canal, eu te convido a se tornar um e, no final, dê lá o seu gostei ou não gostei. E, se quiser dar um passo a mais, participe, faça aí os seus comentários sobre a mensagem, sobre a reflexão que estamos fazendo. Você é bem-vindo, meu irmão, a este canal, meu amigo. Você é bem-vindo a participar conosco. Então, vamos ao tema de hoje, que é muito interessante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 18 a 21. O americano A.W. Tozer foi um dos grandes influenciadores da fé cristã no século XX. Ele se destacou como pastor, como escritor e teólogo cristão evangélico. É conhecido por sua profunda espiritualidade e chamado à busca de um relacionamento íntimo com Deus. Tozer faleceu em 1963, deixando um legado de fé às gerações que vieram depois dele. Segundo Tozer, a igreja não pode prosperar espiritualmente se seus membros não forem cheios do Espírito Santo. Com base nesta verdade, podemos entender por que os crentes em Éfeso foram exortados pelo apóstolo Paulo a deixarem-se ser cheios do Espírito Santo. Ao aceitarmos que a revelação das Escrituras nos inclui como seus destinatários, isto é, que somos também alvos de seus ensinos e exortações, devemos entender que esta exortação é para nós também. É para os crentes de todos os séculos, inclusive do século XXI e daí por diante. Então a pergunta que fica no ar agora é: como podemos ser cheios do Espírito Santo? É claro que essa exortação nos é apresentada por meio de figuras. É como se o Espírito Santo fosse uma substância líquida e nós fôssemos vasos. Em várias partes da Bíblia, o Espírito Santo é descrito assim. E o mesmo ocorre conosco, somos comparados a vasos, aqueles vasos que serviam como depósitos de água, por exemplo. Então, como vasos humanos podem ser cheios do Espírito Santo? Neste caso, o próprio texto, isto é, Efésios 5, 18 a 21, nos responde da seguinte forma: para sermos cheios do Espírito Santo, que é a condição ideal para um cristão autêntico, é preciso
esvaziarmos-nos daquilo que figura em nós como um substituto, um concorrente do Espírito Santo. Paulo aqui usa o vinho, que tem o poder de viciar, de dominar e controlar. Mas escute bem, tudo que tem o poder de nos controlar, de determinar nossas ações e reações, está tomando o lugar do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, temos que nos esvaziar. D.L. Moody dizia sempre: o Espírito Santo nos enche quando esvaziamos-nos de nós mesmos. Moody tinha razão. Veja bem, no lugar do vinho, podemos colocar qualquer coisa. Podemos colocar o dinheiro, como também uma fonte qualquer de entretenimento, um time de futebol, um tipo de jogatina, uma pessoa, qualquer coisa que tenha o poder de nos controlar e determinar o nosso estado de ser, o nosso humor à nossa disposição. Em segundo lugar, podemos nos encher usando de palavras que edificam, por meio, por exemplo, das escrituras, dos louvores que podem ser hinos e cânticos espirituais. Em terceiro lugar, assumindo uma postura de uma pessoa grata a Deus, expressando esta gratidão por meio de palavras e gestos. E por último, somos cheios do Espírito Santo pelas vias da sujeição. Ao nos colocarmos abaixo do nosso irmão, favorecemos o fluxo do Espírito Santo que corre por meio dos canais que Deus usa, isto é, os nossos irmãos em Cristo. O fluxo da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, não pode nos alcançar, não pode alcançar quem se mantém altivo, orgulhoso, prepotente, aquela pessoa que não se submete. Lembre-se, a água corre para baixo. Quem se coloca abaixo, que se humilha, se submete, será sempre receptáculo da graça de Deus. Leonardo Ravenhill, pregador e escritor sobre avivamento, disse certa vez: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente cheio do Espírito Santo. Somente a eternidade poderá revelar o que Deus é capaz de fazer por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que Satanás nos oferece tantos atrativos para nos manter longe desta ideia, desta proposta divina. Por isso que ele desfaz da possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo. É por isso que ele faz desse sentimento uma ideia infantil, a ideia de fanáticos, ser cheio do Espírito Santo. Ele mesmo tenta convencer os crentes cheios do Espírito Santo a serem fartos de entretenimento, embebidos de ideias e estratégias, capacidade para usar e abusar de recursos tecnológicos e mediáticos, como se fosse isso muito melhor e muito mais eficiente do que ser cheio do Espírito Santo. E muitos crentes caem nisso. Mas John Wesley, por exemplo, não caiu nesta cilada. Ele entendeu a exortação do apóstolo Paulo quando ele disse: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Eles sozinhos queimarão como fogo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma condição que nos leva a entender que somente preenchendo-a podemos ser capazes de cumprir com a missão e com os propósitos de Deus para a nossa vida. Seja cheio do Espírito Santo. Assim cremos.